Olá, boa noite a todos, boa noite, Lara. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão aqui conosco para o nosso Evangelho no Lar, né? Que alegria! Chegou terça-feira aí, o dia do nosso Evangelho. Coisa boa, né? E nós estamos, então, como toda terça-feira, 18h30, juntinhos aqui para fazer o nosso Evangelho no Lar, tão esperado no meu coração, principalmente eu fico esperando a semana inteira. E eu não posso deixar de pedir a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal. Nós estamos precisando de 6 inscrições para chegar aos 970, quase 1.000. Nos ajudem, por favor. Peçam, como eu sempre digo, para os amigos, para o vizinho. Sempre vai ter uma pessoa por perto que ainda não está inscrito, né? Ô, Lara, vamos falar boa noite antes da prece inicial, então? Vamos lá. Quem já Então, vamos chegou lá. aqui conosco? Vamos Ó, ver. Eu já coloquei o boa noite. A Maria Lúcia Lordelo Travassos, minha querida, ela colocou boa tarde, porque eu mando para elas ainda de tarde, ela colocou boa tarde. É o Sinésio, é o nosso Sinésio, nosso querido, boa noite a todos aqui de Juiz de Fora, todos até agora de Juiz de Fora. O Jefferson aí, ó, chegou alguém de longe. Jefferson e Rosina, boa noite, queridos. Sejam sempre bem-vindos. E, ó, Jefferson, olha o seu trabalhinho de arranjar inscrição aí, hein? Vai para a praia arranjar inscrição para nós, né, Lara? E a Lara também colocou uma boa noite aqui para nós, né? Então é isso, meus queridos. Graças a Deus estamos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas é aqui que estamos, né? E vamos compartilhar esse trabalho de Jesus nos grupos de família, de vizinho, do pessoal sabe, daqueles jogos que agora tem muitos, pessoal do vôlei de praia nas cidades, né, que não tem praia, e o pessoal está com equipes enormes, e são pessoas muito boas, tem muito espírita. Então vamos compartilhar, né? Vamos ver lá. Colocar a nossa aguinha aqui do lado também, porque ela vai ser frutificada no momento adequado, e ela vai nos servir de remédio para o corpo e para o espírito também. E então, nós agora podemos ir para a nossa prece final, inicial, fechando os olhos, que é sempre vou convidar, que é a forma que nós temos de nos desligar do nosso ambiente físico. Fechando os olhos, relaxando o nosso corpo, o nosso ombro, para dizermos: Senhor Jesus, aqui estamos nós, unidos em seu nome, em vibrações de pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita, assim como também com o objetivo de recebermos suas bênçãos nessa noite. Abençoa todas nós, assim como todos que vierem assistir este Evangelho em outro momento. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, hoje a Lara vai falar sobre o capítulo 1, o item é o 11, né, Lara? isso mesmo. A palavra é Nós toda sua. vamos, nós vamos falar aí sobre uma mensagem, né, de Erasto, que foi discípulo de São Paulo, né? Uma mensagem que ele deu em Paris, 1863. E ele vai nos dizer assim: ele vai falar sobre Santo Agostinho, viu, gente? É uma mensagem que ele vai falar sobre o Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. E olha só, né? É aí uma pessoa que fez muito pela Igreja Católica, mas também muito pela doutrina espírita. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pois é. Né? A gente tem ali livros de Santo Agostinho que são assim, uma coisa, quem não leu, leia. Confissões, né, de Santo Agostinho. Tem livros belíssimos de Santo Agostinho que vale a nossa reflexão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. E realmente, né? A gente vê aí o quanto Santo Agostinho é citado, né? Pelos cristãos de um modo geral, né?
Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Por exemplo, para quem não sabe, Santo Agostinho era da pá virada, viu? A Mônica, que era mãe dele, né, depois foi canonizada Santa Mônica, tinha um trabalho terrível com ele, porque ele era danado. Ele era danado. A Mônica rezou para ele uns 20 anos, pedindo a Deus que botasse juízo naquela criatura. Né? Então, é por isso que o Erasto fala que ele foi arrancado realmente da mais profunda impiedade. Ele não se importava com nada, gente. Ele queria ir usufruir da vida. Né? Quando, em meio de seus desregramentos, e não era só usufruir, não, gente, ele era desregrado, tá? Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. Santo Agostinho, gente, ele realmente tinha uma vida muito ligada à inferioridade, né? Ele era uma pessoa desregrada mesmo, né? É como se a gente hoje fosse assim, aquela pessoa que vai para balada, volta, né? Não dorme de noite, apronta todas, né? Pois é. Mas o que que acontece? A alma cansa. O espírito cansa dessas coisas e busca algo mais elevado. E uma coisa interessante que o Erasto fala aqui, ele faz alusão à estrada de Damasco, né? Em que Saulo tem um encontro com Jesus e imediatamente ele cai em si. Né? Ele já vinha ali pensando na questão dos ensinamentos de Jesus, mas ele cai em si naquele encontro. Ele fala: Senhor, o que quereis que eu faça? Todos nós temos o nosso momento da estrada de Damasco. Todos nós. Nós vamos atender ao chamado ou não vamos atender, é uma escolha nossa. Santo Agostinho resolveu atender. Quando ele se viu naquela situação de chamamento íntimo, ele falou: meu Deus, eu sou cristão, eu vou com você. Eu vou com você. E foi o que ele fez, né? Podemos ler nas notáveis confissões, o livro que eu falei, Confissões de Santo Agostinho, desse eminente espírito, as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Quando Santa Mônica morre, gente, ele, um cristão católico, né, vamos dizer assim, que a igreja já estava se transformando ali para a igreja de Roma. Então, ele, o que ele faz? Olha o que ele diz quando ele vê que a mãe dele morreu. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Esse é um pensamento da doutrina espírita, né? Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Né? Você vê, ele tinha tanta certeza na vida futura que quando a mãe dele falece, ele fala: opa, a minha mãe vai continuar aqui, eu tenho certeza que ela vai vir me visitar, vai continuar me dando conselhos, que ela vai continuar olhando por mim. Essa é a certeza inabalável, gente. Né? Quanto tempo depois de Santo Agostinho é que a doutrina espírita chega ao mundo? Ah, Lara, mas tinha ideias de imortalidade. Tinham, mas não estruturada como é a doutrina espírita. Tinha ali a colar, alguém achava que, né, que nós éramos, tinha alguma coisa depois da morte do corpo físico, mas não tinha a clareza que a doutrina espírita coloca. E Santo Agostinho previu essa clareza.
né? Ele previu, falou: minha mãe vai me visitar. Ele tinha certeza absoluta, vai continuar me aconselhando, né? Então, realmente é por isso que o espírito Erasto fala: que lição, que brilhante previsão da doutrina futura. E é exatamente. Então, gente, tem mensagens belíssimas de Santo Agostinho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, olha, é bom, gente, que a gente se acostume aí com essas coisas, né? Porque a doutrina espírita, aí, porque os espíritos existem, a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos, os ensinamentos são dos espíritos, e os espíritos estão aí, né? Como diz Emmanuel, se acotovelando ao nosso lado. É verdade, Lara. Eu tive a honra de fazer um período inteiro de uma especialização de filosofia moderna e contemporânea na Universidade Federal, e eu tive a honra de fazer Santo Agostinho. Olha bem. Então, assim, eu sei muito de Agostinho por causa disso, e eu me apaixonei, continuei a ler, né? Doutrina Espírita estimula pra caramba também. Então, vale a pena, gente. Leiam Agostinho. A gente chamava ele de Agostinho de Hipona, né? Porque ele é de Hipona. Então, é isso, sabe? Meus queridos, que coisa linda, né? Muito estimulante isso, Lara. Muito, muito, muito obrigada. Seu ensinamento foi maravilhoso. Aqui, olha, a Leila chegou também. Leila querida, Leila Hecker. Boa noite, Sandra. Boa noite, Lara. Leila, a Leila é um amor. Deixa eu ver aqui o que o Jefferson está falando aqui. De todos os espíritos que deram mensagens e esclarecimentos na codificação, gosto muito de Erasto e de Agostinho. É verdade. Realmente é verdade. Queridos meus, agora nós vamos naquele momento em que a gente solicita que a gente receba passes, que a gente seja ajudado. Só mais uma coisinha, a Anice chegou aqui também. Boa noite, Anice querida, que bom você aqui. E chegou aquele momento que a gente vai pedir para a fluidificação das águas, para um passe para nós, sabe aquele alívio da semana. Apesar de ser uma terça-feira ainda, nós estamos vindo de uma semana, que foi há uma semana que fizemos o Evangelho, né? E aí nós vamos, de novo, fechar os nossos olhos, relaxar o nosso corpo, e vamos hoje trazer um texto que está no livro Coragem, Chico com Emmanuel, se chama Oramos. Nós estamos precisando muito disso. Vamos prestar atenção. Olha que coisa linda, gente. Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor, para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários, que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidade contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas, contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos e sobreestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. E, finalmente, Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. E, Pai, como sempre,
não nos cansamos de agradecer tantas maravilhas que são derramadas todos os sagrados dias sobre a nossa vida e a vida daqueles que amamos. Por maiores que sejam os desafios e as provações, ainda maior é a nossa certeza de que há um Deus, Pai, que nos ama, que não nos desampara e que faz com que as nossas lutas estejam cada dia mais perto do fim. E especialmente hoje, no dia do nosso Evangelho, nós agradecemos por nos fortalecer, reconhecendo a importância e o sentido de tudo o que acontece nas nossas vidas. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, de doença, de tristeza, de perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho, no lar, assim como todos que trazemos na nossa tela mental e nos nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o refazimento físico e espiritual. E que estas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servirem de remédio para o corpo e para o espírito. E como sempre, Senhor, vamos pedir muito especialmente pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, em UTIs, em leitos de dor, em asilos de toda espécie recebendo proteção e segurança. E também aos desencarnados. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, possa amparar-nos a todos com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, essa água, com certeza que está ao nosso lado, já está frutificada, que possa nos servir de remédio para o corpo e para o espírito, assim como para todas as pessoas que puderem usá-la. Agora a Nara vai fazer a nossa prece final. Nós já estamos eu fico até mais leve, vai chegando essa hora eu já estou leve. A gente dorme até melhor no dia do Evangelho, né? E a Lara vai fazer a nossa prece final, né, Lara? Pois é. Tem uma expressão em latim, gente, que desde que eu li a primeira vez, isso deve ter uns 30 anos, eu adoro essa expressão. É sursum corda, corações ao alto. Então, elevemos os nossos corações agora, unidos, para que a gente possa agradecer a Jesus, o nosso mestre querido. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, a tua bondade, que nunca nos falta, mesmo quando estamos frágeis, confusos, distantes do caminho reto, do caminho que tu nos ensinaste. Tua presença consola os nossos corações, teus ensinamentos orientam a nossa jornada. E a tua misericórdia, Senhor, nos alcança em todos os momentos. Tu és a paz que acalma os corações atribulados, a luz que dissipa as sombras das dúvidas que carregamos, o amor que abraça toda a humanidade sem distinção. Em tua bondade infinita, Mestre amado, viste em cada homem e em cada mulher um irmão, um filho de Deus, digno de amparo, de compreensão e de esperança. Ensina-nos, Mestre, a amar como tu amas, com paciência, com humildade, com alegria e com perdão. Faze-nos instrumentos da tua paz, para que levemos, por nossa vez, serenidade onde houver conflito, esperança onde houver desânimo, alegria onde houver tristeza, fraternidade onde houver indiferença. Que o teu amor alcance todos os lares, que console os aflitos, que fortaleça os fracos, que desperte a nossa consciência e o nosso desejo sincero de servirmos ao bem. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, iluminando os nossos passos com a tua luz
e sustentando-nos com a tua infinita bondade. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Queridos meus, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês aqui. Não se esqueçam de divulgar e pedir que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante, é a forma que todos nós temos de ajudar a divulgar a doutrina espírita. O Jefferson está falando assim, que assim seja, apreciamos o Evangelho no Lar. Muito bom, obrigado a todos. Obrigado a todos, sim, todos nós. E fiquem com Deus. Esperamos vocês todos aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser, né, Lara? É isso mesmo. Até mais, pessoal. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até terça-feira que vem. Tchauzinho. Tchau, Sandra. Tchau, Lara. Tchau, gente.